Capítulo 50 do livro do Gênesis. Este que é o último capítulo deste livro, e na próxima semana vou iniciar a leitura do livro do Êxodo. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou, e em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. Eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulto-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai, com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai, somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam, a comitiva era imensa, chegando à ilha de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ilha do Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Para essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jaol que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que no campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos de Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viveu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com os seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá ao auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que lhe prometeu com juramento, Abraão, Isaque e Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com uma idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então essa foi a leitura do capítulo 50 do livro do Gênesis, finalizando assim a leitura completa deste livro. Tenha uma boa noite. Capítulo 50 do livro do Gênesis. Este que é o último capítulo deste livro, e na próxima semana vou iniciar a leitura do livro do Êxodo. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou, e em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. Eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulto-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai, com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai, somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam, a comitiva era imensa, chegando à ilha de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ilha do Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Para essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jaol que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que no campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos de Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus?
Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com os seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá ao auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que lhe prometeu com juramento, Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com uma idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então essa foi a leitura do capítulo 50 do livro do Gênesis, finalizando assim a leitura completa deste livro. Tenha uma boa noite. Capítulo 50 do livro do Gênesis. Este que é o último capítulo deste livro. E na próxima semana vou iniciar a leitura do livro do Êxodo. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamasse seu pai Israel. Eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: Vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte, todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à ilha de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ilha do Atade, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Para essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jaol que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que no campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: Não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com os seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá ao auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que lhe prometeu com juramento, Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com uma idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então essa foi a leitura do capítulo 50 do livro do Gênesis, finalizando assim a leitura completa deste livro. Tenha uma boa noite. Capítulo 50 do livro do Gênesis. Este que é o último capítulo deste livro. E na próxima semana vou iniciar a leitura do livro do Êxodo. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamasse seu pai Israel. Eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: Vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte, todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à ilha de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ilha do Atade, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Para essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jaol que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré,
Manré, que no campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: Não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com os seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá ao auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que lhe prometeu com juramento, Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com uma idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então essa foi a leitura do capítulo 50 do livro do Gênesis, finalizando assim a leitura completa deste livro. Tenha uma boa noite. Capítulo 50 do livro do Gênesis. Este que é o último capítulo deste livro. E na próxima semana eu vou iniciar a leitura do livro do Êxodo. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. Eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulto-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: Vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à ilha de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ilha do Atade, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Para essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jaol que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que no campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: Não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com os seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá ao auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que lhe prometeu com juramento, Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com uma idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então essa foi a leitura do capítulo 50 do livro do Gênesis, finalizando assim a leitura completa deste livro. Tenha uma boa noite. Capítulo 50 do livro do Gênesis. Este que é o último capítulo deste livro. E na próxima semana eu vou iniciar a leitura do livro do Êxodo. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. Eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulto-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó:
vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai, com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai, somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam, a comitiva era imensa, chegando à ira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ira do Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Para essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jaol que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que no campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com os seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá ao auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que lhe prometeu com juramento, Abraão, Isaque e Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com uma idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então essa foi a leitura do capítulo 50 do livro do Gênesis, finalizando assim a leitura completa deste livro. Tenha uma boa noite. Capítulo 50 do livro do Gênesis. Este que é o último capítulo deste livro, e na próxima semana vou iniciar a leitura do livro do Êxodo. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. Eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai, com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai, somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam, a comitiva era imensa, chegando à ira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ira do Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Para essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jaol que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que no campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com os seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá ao auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que lhe prometeu com juramento, Abraão, Isaque e Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com uma idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então essa foi a leitura do capítulo 50 do livro do Gênesis, finalizando assim a leitura completa deste livro. Tenha uma boa noite. Capítulo 50 do livro do Gênesis. Este que é o último capítulo deste livro,
e na próxima semana vou iniciar a leitura do livro do Êxodo. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou, e em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. Eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulto-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai, com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte, todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai, somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam, a comitiva era imensa, chegando à ira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ira do Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Para essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jaol que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que no campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viveu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com os seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá ao auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que lhe prometeu com juramento, Abraão, Isaque e Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com uma idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então essa foi a leitura do capítulo 50 do livro do Gênesis, finalizando assim a leitura completa deste livro. Tenha uma boa noite. Capítulo 50 do livro do Gênesis. Este que é o último capítulo deste livro, e na próxima semana vou iniciar a leitura do livro do Êxodo. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou, e em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. Eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulto-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai, com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte, todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai, somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam, a comitiva era imensa, chegando à ira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ira do Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Para essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jaol que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que no campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus?
Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com os seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá ao auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que lhe prometeu com juramento, Abraão, Isaque e Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com uma idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então essa foi a leitura do capítulo 50 do livro do Gênesis, finalizando assim a leitura completa deste livro. Tenha uma boa noite. Capítulo 50 do livro do Gênesis. Este que é o último capítulo deste livro. E na próxima semana vou iniciar a leitura do livro do Êxodo. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. Eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulto-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: Vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à ira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ira do Atade, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Para essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jaol que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que no campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: Não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com os seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá ao auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que lhe prometeu com juramento, Abraão, Isaque e Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com uma idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então essa foi a leitura do capítulo 50 do livro do Gênesis, finalizando assim a leitura completa deste livro. Tenha uma boa noite. Capítulo 50 do livro do Gênesis. Este que é o último capítulo deste livro. E na próxima semana vou iniciar a leitura do livro do Êxodo. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. Eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulto-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: Vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à ira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ira do Atade, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Para essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jaol que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré,
Manré, que no campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: Não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com os seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá ao auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que lhe prometeu com juramento, Abraão, Isaque e Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com uma idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então essa foi a leitura do capítulo 50 do livro do Gênesis, finalizando assim a leitura completa deste livro. Tenha uma boa noite. Capítulo 50 do livro do Gênesis. Este que é o último capítulo deste livro. E na próxima semana vou iniciar a leitura do livro do Êxodo. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. Eles o embalsamaram, levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulto-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: Vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à ilha de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ilha do Atade, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Para essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jaol que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que no campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: Não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com os seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá ao auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que lhe prometeu com juramento, Abraão, Isaque e Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com uma idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então essa foi a leitura do capítulo 50 do livro do Gênesis, finalizando assim a leitura completa deste livro. Tenha uma boa noite.